Torcedor palmeirense, respira fundo porque hoje tem muita informação quente sobre o nosso Verdão e os bastidores do futebol. O assunto começou a esquentar lá em Portugal, envolvendo diretamente o Benfica e um acerto financeiro que estava pendente com o Palmeiras. Todo mundo já sabia da venda do volante Richard Rios, aquele jogador colombiano que caiu nas graças da torcida pelo espírito aguerrido e entregue em campo. Pois é, o negócio foi fechado por nada menos que 27 milhões de euros, o que dá cerca de 170 milhões de reais na cotação atual, um valor realmente expressivo para os cofres do clube. Mas como acontece em transferências internacionais, o pagamento foi parcelado e isso trouxe algumas dores de cabeça nos últimos dias. Acontece que a primeira parcela deveria ter sido paga em duas partes. O Benfica havia depositado 4,5 milhões de euros em agosto, o que já significava uma boa entrada, mas ficou faltando a outra metade. Os portugueses alegaram problemas técnicos, falaram em erro de processamento bancário, e pediram para que a data fosse alterada. Para quem acompanha de fora, sempre fica aquela pulga atrás da orelha, porque ninguém gosta de ver dinheiro preso, ainda mais quando se trata de uma venda tão significativa. Mas a boa notícia é que o imbróglio foi resolvido e nesta última segunda-feira finalmente entrou nos cofres do Palmeiras o valor que estava faltando, outros 4,5 milhões de euros, o que dá cerca de 28 milhões de reais. Esse pagamento representa a quitação da primeira parcela, mas ainda há um caminho longo pela frente. O Benfica ainda precisa pagar mais 18 milhões de euros ao Verdão, aproximadamente 113 milhões de reais. É um valor pesado, mas que deve ser cumprido até o fim do contrato estabelecido na venda. Para o torcedor, fica aquele alívio momentâneo de saber que pelo menos o primeiro acerto foi concluído e o dinheiro já está no caixa, reforçando a saúde financeira do clube. E é sempre importante destacar como esse tipo de negociação impacta diretamente a gestão esportiva, porque quanto mais receita entra, maior é a margem para investir em reforços, infraestrutura e até mesmo segurar peças importantes do elenco. Enquanto isso, do outro lado do oceano, Richard Rios já começa a mostrar serviço com a camisa do Benfica. Desde a chegada ao clube português, o colombiano foi escalado em 11 partidas, todas como titular. Isso mostra que não foi apenas uma aposta de mercado, mas sim uma contratação para ser protagonista. E se tem algo que o torcedor palmeirense gosta de ver é justamente esse reconhecimento de que os jogadores formados ou lapidados aqui têm espaço e destaque nos grandes centros do futebol europeu. É claro que dá aquele aperto de saudade, afinal, Rios tinha tudo para ser uma peça fundamental no meio de campo do Verdão, mas também existe orgulho de ver o jogador brilhando lá fora e gerando retorno financeiro para o clube. E falando em destaque, não dá para deixar passar o nome de Abel Ferreira. O técnico português se consolidou como um dos principais nomes da história recente do Palmeiras, e isso se reflete também na questão salarial. Atualmente, Abel é o treinador de clube mais bem pago do Brasil. O valor assusta qualquer um, 3 milhões de reais por mês. E ainda existe a possibilidade de um reajuste de 25% em caso de renovação do contrato, que se encerra em dezembro. Esse número mostra não apenas o peso do profissional dentro de campo, mas também como o mercado brasileiro evoluiu em termos de valorização de técnicos. Para se ter uma ideia da diferença, o segundo colocado da lista é Dorival Júnior, que recebe 2 milhões de reais por mês no Corinthians. Logo depois vem Jorge Sampaoli, que recentemente acertou com o Atlético Mineiro e fatura cerca de 1.900.000 reais mensais. A disputa salarial é pesada, mas Abel segue liderando com folga. Ainda empatados mais abaixo aparecem Renato Gaúcho, no Fluminense, e Leonardo Jardim, no Cruzeiro, ambos com salários de 1.500.000 reais. Mas quando a gente fala do cenário nacional como um todo, incluindo a seleção, o posto de maior salário fica nas mãos de Carlo Ancelotti. O italiano aceitou o desafio de comandar a seleção brasileira e topou um contrato que garante 5 milhões de reais por mês. É um valor que realmente está em outro patamar, mas que também reflete o peso da função e a trajetória vitoriosa de Ancelotti no futebol mundial. Toda essa discussão sobre salários e transferências mostra como o Palmeiras vive hoje um momento de grande protagonismo. O clube não apenas vende jogadores por valores significativos, como também consegue manter um técnico valorizado e cobiçado.
Isso fortalece a imagem do Verdão como uma potência, capaz de competir em vários níveis e seguir colhendo resultados dentro e fora de campo. E é claro que cada detalhe dessa engrenagem influencia o futuro imediato, desde o desempenho em competições até a estabilidade financeira e o planejamento de longo prazo. O torcedor que acompanha de perto percebe que o Palmeiras vive uma fase de afirmação, equilibrando tradição, conquistas e uma gestão moderna. Vendas como a de Rios mostram que o clube está inserido no mercado internacional de forma ativa e respeitada. Ao mesmo tempo, ter Abel à frente da equipe reforça a ambição de seguir vencendo e ampliando a história de títulos. E quando somamos tudo isso, fica evidente que o Verdão segue firme como um dos principais protagonistas do futebol brasileiro e sul-americano. Se tem algo que chama atenção quando falamos do Palmeiras é a maneira como o clube se posiciona no mercado e ao mesmo tempo mantém um alto padrão de competitividade dentro de campo. A venda de Richard Rios foi só mais um capítulo de uma novela que o torcedor já está acostumado a acompanhar. Ao longo dos últimos anos vimos diversos jogadores ganharem espaço no cenário internacional depois de vestir a camisa alviverde. Isso mostra que o Palmeiras não é apenas um clube que revela talentos, mas também consegue valorizá-los e vendê-los em um nível que poucos times do Brasil alcançam. Essa combinação de vitrine esportiva e poder de negociação transforma cada transação em algo que vai muito além de uma simples saída de atleta. A transferência de Rios trouxe discussões interessantes, principalmente quando se fala sobre fluxo de caixa e administração de dívidas. No futebol, receber um valor alto à vista é sempre um alívio, mas a realidade é que na maioria das vezes os clubes acabam negociando em parcelas. O que aconteceu com o Benfica escancarou exatamente isso. Quando uma parte do pagamento atrasa, a ansiedade aumenta porque qualquer descompasso pode afetar o planejamento interno. A diretoria palmeirense sabia que o acordo estava firmado, mas até o dinheiro efetivamente cair na conta sempre existe aquela tensão. A boa notícia é que o pagamento chegou e agora o torcedor respira com mais tranquilidade. Esse tipo de situação também coloca em evidência como o futebol brasileiro tem conquistado respeito no mercado internacional. Houve um tempo em que as negociações eram feitas de forma desequilibrada, com os clubes do exterior impondo condições duras e levando jogadores por valores muito abaixo do que realmente valiam. Hoje o cenário é outro. O Palmeiras, assim como outras grandes equipes do país, aprendeu a negociar em pé de igualdade. Isso se deve tanto à estrutura financeira mais sólida quanto ao sucesso esportivo dentro de campo. Um clube campeão gera mais visibilidade, seus atletas se valorizam e o poder de barganha aumenta. No caso de Richard Rios, o contrato firmado até junho de 2030 mostra o quanto o Benfica acredita no potencial do jogador. Não se trata apenas de uma aquisição imediata, mas de um investimento a longo prazo. Para o Verdão, isso significa uma venda estratégica, que pode abrir portas para novas negociações futuras. Jogadores que brilham na Europa carregam consigo a marca do clube formador, e isso reforça a reputação do Palmeiras como uma fábrica de talentos competitivos e prontos para os maiores desafios do futebol mundial. Enquanto o colombiano se estabelece em Portugal, aqui no Brasil a torcida segue com os olhos atentos para o trabalho de Abel Ferreira. O treinador conseguiu algo raro, transformar um clube já gigante em um time ainda mais temido. Não é só sobre títulos, embora eles falem por si. É sobre a consistência, a identidade e a mentalidade vencedora que ele implementou. Ver Abel liderando a lista de salários no futebol de clubes brasileiro não é apenas consequência, mas também reconhecimento. 3 milhões de reais mensais podem soar como um valor astronômico, mas é a tradução exata do impacto que ele teve no Palmeiras desde que chegou. O curioso é observar como esse patamar também muda a régua de comparação entre os técnicos. Durante muito tempo, as discussões salariais se restringiam a jogadores, e os treinadores ficavam em um segundo plano. Hoje, com Abel e outros nomes de peso, a conversa ganhou outra dimensão. Dorival Júnior, Jorge Sampaoli, Renato Gaúcho e Leonardo Jardim são profissionais de renome que aparecem logo atrás na lista, mas todos ainda distantes do que o português recebe. Isso mostra que o Palmeiras entendeu a importância de investir no comando técnico tanto quanto investe em craques dentro de campo. E aí entra outro detalhe. O contrato de Abel termina em dezembro, e a possibilidade de renovação já movimenta os bastidores.
A previsão de um reajuste de 25% no salário mostra que a diretoria está disposta a fazer esforços para mantê-lo. Afinal, perder Abel seria muito mais do que perder um treinador. Seria abrir mão de um projeto que trouxe resultados esportivos, valorização de atletas e estabilidade institucional. Para o torcedor, imaginar um futuro sem o português no banco de reservas é quase impensável, principalmente porque ele se tornou uma figura que representa não apenas a equipe, mas também a filosofia de jogo e o espírito competitivo do clube. Quando comparamos o cenário nacional ao internacional, a chegada de Carlo Ancelotti à seleção brasileira cria um contraste interessante. 5 milhões de reais por mês é algo que foge completamente da realidade dos clubes, mas que demonstra como a Confederação Brasileira de Futebol aposta em um nome consagrado para liderar o projeto da seleção. O que chama a atenção é que, mesmo diante dessa disparidade, Abel conseguiu consolidar-se como a principal referência entre os técnicos que atuam no país. O português se tornou, de certa forma, um símbolo da evolução do futebol brasileiro no comando técnico, provando que o nível de exigência e profissionalismo pode ser elevado quando há confiança no trabalho. Essa soma de fatores cria uma atmosfera única para o torcedor palmeirense. De um lado, há o orgulho de ver jogadores como Rios sendo reconhecidos e valorizados na Europa. De outro, existe a segurança de contar com um treinador que dita o ritmo e mantém o time sempre competitivo. A cada temporada, novas histórias se escrevem e novos desafios aparecem, mas a sensação é de que o Palmeiras aprendeu a se posicionar em um patamar onde o sucesso não é obra do acaso, mas resultado de estratégia, visão e muito trabalho. O futebol vive de resultados dentro das quatro linhas, mas também é construído nos bastidores. E hoje o Verdão mostra que sabe jogar bem nos dois cenários. Seja na negociação milionária que movimenta euros e reais, seja na valorização do seu comandante, o clube transmite a imagem de uma instituição organizada e preparada para os próximos passos. Para quem é apaixonado pelo Palmeiras, é impossível não se empolgar com o que está acontecendo e imaginar até onde essa trajetória pode levar nos próximos anos. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Palmeiras. Continuando. Esse é o burburinho que tomou conta dos corredores do futebol brasileiro nesta semana. O meia Alan Patrick, camisa 10 e referência técnica do Internacional, estaria de malas prontas rumo ao Allianz Parque. O destino? O Palmeiras, atual campeão e sempre de olho em reforços de peso para manter a hegemonia. A notícia ainda não foi confirmada oficialmente, mas os rumores circulam com força nos bastidores e já deixam a torcida colorada em alerta. Alan Patrick vive fase espetacular no Inter, sendo considerado o cérebro do time, aquele que dita o ritmo, organiza o jogo e aparece como líder em momentos decisivos. Não à toa, virou o ídolo recente, carregando sobre os ombros a responsabilidade de comandar um elenco em reconstrução. Mas, segundo dizem, o assédio alviverde teria mexido com um jogador. O Verdão estaria disposto a abrir os cofres, oferecendo não apenas um contrato tentador, mas também a chance de disputar títulos nacionais e continentais de forma imediata. Nos corredores do Beira-Rio, a palavra traição ecoa entre dirigentes e torcedores. Afinal, perder um craque desse porte para um rival direto seria um golpe doloroso. A relação de Alan Patrick com o Internacional é marcada por carinho, mas também por cobrança. Há quem diga que, internamente, ele já não se sente tão valorizado como deveria e que a proposta palmeirense chega em momento oportuno, quase irresistível. A torcida colorada reage entre incredulidade e revolta. Nas redes sociais, proliferam mensagens pedindo que o clube faça de tudo para segurar o camisa 10, mesmo que seja preciso sacrificar o orçamento. Do lado palestrino, a expectativa cresce como fogo em palha seca. Imaginar Alan Patrick vestindo verde e branco empolga qualquer alviverde. Oficialmente, ninguém confirma nada. Mas o silêncio, em casos como esse, costuma dizer mais que 1000 palavras. Será que o Beira-Rio está prestes a viver um de seus capítulos mais dolorosos recentes? Ou tudo não passa de mais um rumor de mercado, desses que inflamam corações e alimentam manchetes? O certo é que, enquanto a bola rola, o burburinho não para de crescer. Apresentamos as últimas notícias do Palmeiras diariamente.
Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é fundamental para a família palmeirense. Até o próximo vídeo. Avante palestra!